Na aulinha de hoje de produção textual, nós vamos produzir uma história em quadrinhos. Pois é, nós passamos o mês inteiro conversando sobre tirinha, conversando sobre histórias em quadrinhos. Nós aprendemos que há uma diferença entre tirinha e HQ, que são as histórias em quadrinhos. As tirinhas, elas são menores, as HQs já são maiores, já tem mais personagens, já tem mais quadrinhos. Nós vimos também a presença de balão, que cada balão está se referindo a um tipo de cena diferente. Dentro desses balões irão vir as falas, mas também poderão não aparecer as falas, né? Como nós vimos aí os dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, quando há o uso de palavras, e a linguagem não verbal, que não aparecem as palavras, mas que a gente também vai poder compreender a história através dos personagens, de como eles estão, das aparências e de alguns balões que irão significar como que eles estão se sentindo naquele momento. Então, tudo isso daí são características das histórias em quadrinhos. Nós vimos na aulinha passada também sobre as onomatopeias, que são os sons das coisas. Se eu estou arrastando uma cadeira, se um pintinho piou, se eu me assustei que eu vou dar aquele grito. Então, todos esses sons se classificam como as onomatopeias, que também, aparecem em muitas das HQs, em muitas das histórias em quadrinhos. Vocês irão abrir o livrinho de vocês lá na página 63. Na página 63, a gente observa essa folhinha aqui em branco. Pois é. Vocês irão produzir a história de vocês nessa folhinha. Como que vai ser, tia? Você vai ter que pensar numa história em quadrinhos. Vai ter que pensar numa história. Para isso, pense nos personagens. Se irão ser poucos, se irão ser muitos. Pense também no local onde vai acontecer a sua história. Se é na sua casa, se é numa rua, se é numa sorveteria, se é na escola. Então, tudo isso daí você já deve ter na sua mente, tá? Quantidade de personagens, o local e, claro, o assunto da sua história. Então, você vai se basear nesses pontos e vai criar uma história em quadrinhos. Você pode, primeiramente, separar a sua folha na quantidade de quadrinhos que você vai utilizar e depois começar a produção. Para isso, gente, eu indico que vocês comecem a fazer na 62. Depois de feita toda a história, vocês irão passar para a página final, para a versão final, a historinha de vocês. A tia tem que fazer com frases, com palavras? Não necessariamente. Nós vimos, como acabamos de falar anteriormente, os dois tipos de linguagem. Linguagem oral, fala, linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, se você decidir fazer a sua história em quadrinho usando a linguagem não verbal, você vai precisar utilizar os balões corretamente, você vai precisar desenhar os personagens de modo que quando eu começo a visualizar, eu já vou compreender aquela história. E quem preferir produzir a sua história utilizando a fala, não esqueça, a linguagem verbal, linguagem lá que eu vou utilizar as palavras, todas essas palavras devem vir dentro de balões, tá bom? Se for um balão de pensamento, é aquela nuvenzinha. Se for um balãozinho de grito, aquele cheio de risquinho, né? E o balão da fala normal é aquele comum. É o balãozinho comum que a gente consegue ver em muitas das HQs, tá bom? Então, não esqueçam desses pontos. Agora, vocês irão produzir lá na página 63. Boa aula para vocês e caprichem nessa produção. Até mais!